Eu sou o Padre João Benedito, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Em 2014 completou 75 anos de fundação. Nesse DVD que você recebe agora, você poderá conferir um pouco da nossa história, a história da nossa comunidade e da sua comunidade. São 75 anos de muita história, que começou com a Igreja Sagrado Coração de Jesus em 1939, pela construção da Igreja São Sebastião em 1957, a movimentação de peregrinos de Nossa Senhora da Rosa Mística na década de 90 e a formação de inúmeras comunidades. O documentário registra ainda as comemorações dos 75 anos, as missas e atos litúrgicos que culminaram com a missa presidida pelo bispo diocesano de Jundiaí, Dom Vicente Costa, em 8 de dezembro de 2014. Então, mais uma vez, eu te convido para assistir a esse documentário, para você criar força e ânimo para continuarmos juntos a nossa missão evangelizadora, construindo juntos essa comunidade, essa bela comunidade, por muitos e muitos séculos. Então, aproveite, assista. A Louveira do passado era uma típica cidade rural do interior paulista. Sua economia era baseada na agricultura de subsistência e contava com um grande contingente de imigrantes italianos que por aqui se estabeleceram. Em 1872, Louveira já tinha presenciado o desenvolvimento com a inauguração da primeira estação de trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Essa estação colaborou ainda mais para o aumento da imigração na região. A forte religiosidade das famílias italianas, estabelecidas próximas à margem do rio Capivari, foi o ponto de partida para a formação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no início dos anos 30. Às margens da Estrada Velha de Campinas, tropeiros que vinham do interior do estado e moradores locais faziam suas orações e acendiam velas em um pequeno barracão à beira da estrada. Por volta de 1933, o grupo de fiéis, organizados como Apostolado da Oração, iniciou seu trabalho e decidiu construir uma igreja no local do velho barraco. Em 8 de dezembro de 1939, a Igreja Sagrado Coração de Jesus é inaugurada com a presença do arcebispo metropolitano Dom José Gaspar de Fonseca e Silva. A primeira visita canônica só aconteceu um ano depois, quando o vigário de Jundiaí, Monsenhor Arthur Ritchie, visitou o local. Até 1958, a paróquia pertenceu à Arquidiocese de São Paulo. Nesse ano, ela foi transferida para a Arquidiocese de Campinas, e, finalmente, em 1966, passou a pertencer à Diocese de Jundiaí. Atualmente, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus é formada por 14 comunidades, atuando numa área aproximada de 40 km². Com o rápido crescimento da cidade e o aumento da população, a comunidade iniciou um movimento visando a construção de uma igreja maior. Após muitos esforços, finalmente, em 22 de dezembro de 1957, é inaugurada a Igreja de São Sebastião. A escolha de São Sebastião como padroeiro da nova igreja é justificada por várias histórias. Uma delas é pelo fato do santo ser o padroeiro da cidade. Daí a justa homenagem. Um outro motivo está relacionado com uma forte chuva de granizo que atingiu a cidade em meados dos anos 50, devastando boa parte da produção de uvas. Para garantir a proteção permanente das lavouras, São Sebastião foi o santo escolhido. A Igreja São Sebastião foi inaugurada com a bênção de Dom Paulo Rolim Loureiro. Foi um dia muito especial, pois além da inauguração da igreja, o pároco Padre Domingos Herculano Casarim recebeu o título de Monsenhor.
Também foi nesta data que a igreja recebeu a imagem de São Sebastião, doada pelo Sr. Francisco Bossi. A escultura esculpida em madeira foi produzida no Rio de Janeiro e a sua chegada, em carro aberto, foi acompanhada por soldados do batalhão de Jundiaí e por uma multidão de fiéis. Nos anos 80, a igreja permaneceu fechada por 2 anos para importantes obras internas, como a construção do novo altar, pinturas e decoração. A maior parte das pinturas internas foi feita pelo artista Antônio Rodrigues, um conhecido pintor de Jundiaí. Em 1989, a igreja é finalmente reaberta. A imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística chegou na paróquia no início dos anos 90 e sua permanência foi marcada por milhares de peregrinos que a ela recorriam em busca de milagres. Tudo começou em 1993, quando o padre Antônio Spoladori notou que lágrimas escorriam dos olhos da santa. A partir daí, a notícia se espalhou e milhares de fiéis de todo o Brasil passaram a visitar diariamente a igreja em busca de graças. Ao longo dos 75 anos, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus cresceu e se desenvolveu com a criação de várias comunidades e a chegada de novos fiéis. As comemorações aos 75 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus tiveram início na noite de 2 de dezembro com a palestra do padre José Roberto Araújo. Celebrar para continuar. Uma conversão pastoral para uma renovação paroquial, realizada no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião. 75 anos, a gente vai começar uma palestra, e tem uma palestra também disso, conversão pastoral. E eu percebi mais alguma coisa. Que tipo de igreja queríamos ser? Até agora foi um tipo de igreja, 75 anos de caminhada. Mas eu não tenho 75 anos. Então, bom, nos últimos 20, nos últimos 30, nos últimos 10, você fez parte dessa caminhada dos 75 anos. Tem gente que tem 75 aqui, tem anos, tem 75. Ele iniciou a palestra abordando os principais pontos discutidos pelos bispos na cidade paulista de Aparecida, em 2007, também conhecido como Documento de Aparecida. Para ele, a igreja precisa sair às ruas, abrir as portas, diminuir a burocracia. A igreja precisa sujar os pés de barro e levar as palavras para os que mais necessitam. Para o padre João Benedito Pires das Neves, o importante é colocarmos em prática essa conversão. É uma pergunta. Entende? Como nós vamos fazer isso? Como, meu Deus? Evidentemente que o fundamental é primeiro a gente ter essa conversão pastoral. Essa mentalidade, mudar um pouco a nossa mentalidade. Darmos o primeiro passo, sermos um pouco mais abertos. A diocese busca alternativas, deseja alternativas. Como você bem lembrou, ano que vem o nosso bispo fez a proposta de termos o ano das Santas Missões. O evento contou com a participação de mais de 300 fiéis ligados às pastorais, comunidades e público em geral. Presidida pelo padre João Benedito, no dia 3 de dezembro, foi realizada na Igreja São Sebastião o Sacramento da Penitência, com a presença dos padres da região Pastoral 4. Após a celebração, os fiéis puderam realizar suas confissões em cadeiras localizadas no altar. Às vezes, se você está brigando com o seu irmão de sangue, você está brigando pela herança do seu pai judeu, pela terra. Então não é a briga em si, mas é o que te leva a pecar, é que é o pecado, o que te leva a guerrear com o teu próximo. Na quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2014, foi celebrada na Igreja São Sebastião a adoração ao Santíssimo Sacramento e presidida pelo diácono Luiz Aristides Galo. A celebração contou com a participação dos membros do Apostolado da Oração, movimentos e pastorais, além dos fiéis. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Na sexta-feira, dia 5 de dezembro, o padre Hilton José Rocha presidiu a missa devocional da primeira sexta-feira do mês, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Capivari. A cerimônia contou com a participação do grupo do Apostolado da Oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Para fechar com chave de ouro as comemorações dos 75 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, foi realizada na segunda-feira, dia 8 de dezembro, a missa comemorativa do Jubileu de Diamante da paróquia, presidida pelo bispo Dom Vicente Costa. Antes da missa, o bispo Dom Vicente e demais padres e representantes da comunidade da paróquia plantaram um pé de oliva no jardim ao lado da igreja. Para ligar esta planta e que nunca nos falte nossa vida, a graça de Deus nos fortaleça e nos anime. O objetivo do ato foi deixar para o futuro uma lembrança dessa importante data. Conforme explicou o padre João Benedito, a oliveira é uma árvore resistente que dura séculos, praticamente não morre. Daqui a alguns anos, as pessoas olharão para essa árvore e lembrarão dessa data festiva da comunidade. Durante a missa, Dom Vicente relembrou a trajetória da paróquia e da comunidade e reforçou o pedido para que os fiéis se esforcem cada vez mais para manter a comunidade unida e ativa. Sim, porque para Deus nada é impossível. Então vamos continuar caminhando. Eu espero que o futuro só Deus sabe, o futuro só a Deus compete. Mas pela proteção de Maria, nossa mãe, e pela mediação do Sagrado Coração de Jesus, Jesus, o homem simples, sim à vontade de Deus, ele enfrentou a morte e a morte de cruz, e como um gesto de amor por nós, deixou o seu coração ser aberto pela lança do soldado, daquele coração aberto do seu Evangelho de João, saiu sangue e água. Que Deus proteja essa paróquia querida, com as suas 13 comunidades, além da Igreja Mãe, são 12 comunidades, não é verdade, Pai? E que nós, no futuro, não tenhamos medo, como disse hoje Gabriela Maria, não tenhamos medo, continuemos a viver com alegria nessa paróquia, inclusive a paróquia vem de uma palavra em grego, oikos significa casa. Para os que vivem perto da mesma casa, os que vivem perto, que esses habitantes de Louveira, que aqui vivem, possam construir uma igreja unida na fé, na caridade, na esperança, para que essa igreja se fortaleça cada vez mais, seja uma igreja discípula, missionária, misericordiosa, samaritana, e assim aconteça aqui agora o reino de Deus. Fiquemos um pouco em silêncio e meditemos a palavra que acabamos de ouvir. No final da cerimônia, todos os grupos participantes tiraram fotos ao lado do bispo. Então, como bispo diocesano, tenho a grande alegria de dar os parabéns a esta querida paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Louveira, que celebra 75 anos. Diante desse fato histórico, devemos olhar para trás e dizer muito obrigado a Deus por aquilo que Ele realizou. Diante do momento presente, dizer, Senhor, dá-nos mais força para construir a vossa igreja. E olhando para o futuro, vamos ter sempre esperança, confiança na presença de Deus no nosso meio. Parabéns, e que a paróquia Sagrado Coração de Jesus seja de verdade uma só família de fé, de esperança e de caridade. Após a celebração da missa com o bispo Dom Vicente, a comunidade foi convidada para uma animada recepção, realizada no salão paroquial do Capivari, com direito a deliciosas comidas, bebidas e até um bolo decorado e velas homenageando a data.
Além disso, uma exposição de fotos antigas fez com que todos relembrassem a trajetória da paróquia, a construção das igrejas, as festas e as pessoas que ajudaram a construir essa realidade. Foi um longo caminho desde a construção da primeira igreja até hoje. Essa jornada continua sendo realizada graças à fé dos fiéis e à esperança de todos em prol de uma comunidade que, unida, continuará firme e forte, divulgando as sábias palavras de Deus.